Oi pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo. Bem pessoal, eu disse que eu ia trazer o livro para o canal do Eduardo Spohr, A Batalha do Apocalipse. Mas não deu, então não deu para eu trazer para o canal esse livro. Ainda não deu, né? Mas hoje eu trouxe um outro livro para a gente ler. O livro se chama A Voz Interior. É para pessoas que têm esquizofrenia, né? Que ouvem vozes. E eu acho que ia ser legal trazer esse livro para o canal. E a gente vai começar essa leitura e, a gente vai ler 5 páginas por dia. Eu tava pensando em 10, mas a gente lê 5 páginas por dia, né, para não ser muito. E eu acho que ia ser legal vocês acompanhar essa leitura. Essa é uma leitura bem legal. Como eu já falei nos outros vídeos, né, eu tenho interesse em trazer livros pro canal. Para quem gosta de ler e acompanhar livros, então vai ser legal. E o primeiro livro que eu vou trazer para o canal é esse. O nome do livro é A Voz Interior, de Paul Baker. Tomara que vocês gostem. Vamos começar a leitura. Bem, gente, vamos começar a ler o prefácio. Este livro é uma versão atualizada e combinada de 2 manuais, publicados anteriormente que escrevi, há mais de 20 anos, apresentando o tema de ouvir vozes, cujos títulos eram Can You Hear Me? Você consegue me ouvir? Traduzido. The Voice Insider, A Voz Interior. A Voz Interior foi publicada pela primeira vez em 1996, com uma introdução para pesquisa e trabalho prático sobre ouvir vozes. Escrito para pessoas que ouvem vozes e para as suas famílias e amigos. Desde então, a brochura foi reimpressa, muitas vezes tendo milhares de cópias vendidas, inclusive traduzida para alemão, francês, polonês, sueco, sérvio. Ao mesmo tempo, versões online podem ser encontradas nos sites MIDI, Mental Health Foundation e Intervoice. Uma segunda brochura, Can You Help Me?, também foi publicada em 1996. Ela tinha como objetivo ajudar trabalhadores da área da saúde mental, fornecendo informações sobre como pessoas com vozes avassaladoras poderiam ser ajudadas a lidar com as suas experiências. Esta brochura foi impressa desde então e é publicada atualmente pela PIP Press. Eu fui persuadido pelo meu amigo Ron Coleman, que publicou os 2 primeiros livros sobre ouvidores de vozes, de que já estava na hora de escrever uma segunda edição. Concordei, eventualmente, e decidimos que seria uma boa ideia juntar e revisar as 2 brochuras e atualizá-las, incluindo os desenvolvimentos interessantes que ocorreram desde a primeira publicação dos guias. O resultado foi esta introdução bastante ampliada e um guia prático para a compreensão da experiência de ouvir vozes. Neste livro, você encontrará muitas informações novas sobre a experiência de ouvir vozes, orientações sobre como lidar e entender as experiências e descrições para pessoas que ouvem vozes e profissionais de saúde sobre novas formas de ajudar a lidar melhor com vozes que incomodam. Paul Baker. Bem pessoal, vamos começar a leitura agora. Por que escrevemos este guia? Este guia foi descrito para ouvidores de vozes, suas famílias e amigos, e para profissionais que trabalham com ouvidores de vozes. Foi escrito para ajudar o movimento de ouvidores de vozes, como uma introdução para esta forma diferente de pensar sobre a escuta de vozes. Muitas das informações contidas neste livro foram tiradas do trabalho com ouvidores de vozes e de trabalhadores na área de saúde mental, e também de pesquisadores do mundo inteiro, inclusive o trabalho pioneiro do psiquiatra professor
Marius Home, doutora Sandra Encher, Ron Coleman e muitos outros. Escrevemos este livro para preencher uma lacuna de informação. Até esta data, pouco foi escrito sobre esta experiência e o seu significado direcionado a pessoas que ouvem vozes. Por que isso? Bem, durante muito tempo, ouvir vozes foi considerado somente outro sintoma de doença mental, logo inexpressivo e sem valor que pudesse provocar maiores discussões. E continua assim em algumas partes do mundo. E como esperado, dado o modo como as vozes são vistas, ela é considerada uma experiência socialmente estigmatizante. E a maioria das pessoas prefere não falar sobre o assunto. Esta é a opinião predominante, especialmente nos Estados Unidos e em muitas partes do mundo ocidental. Esperamos que este guia ajude na mudança desta situação. Esse livro é como se fosse um guia. Quebrar o silêncio e resolver se expor ao perguntar às pessoas que ouvem vozes o que se passa com elas. A falta de informação disponível dos ouvidores de vozes sobre o significado das suas experiências, em alguns casos, tem piorado pela abordagem feita pela psiquiatria, como disse acima. E vale a pena repetir. Há muitos anos, a psiquiatria considera vozes como algo que ela chama de alucinações auditivas e um sintoma de condições como a esquizofrenia, depressão maníaca ou outra doença mental, já que a psiquiatria achava que as vozes eram um sintoma de uma doença. Eles davam pouca importância na investigação do significado da experiência em ouvir vozes, ou até mesmo em perguntar ao ouvidor de vozes o que estava acontecendo com eles. Falar sobre vozes com um ouvidor de vozes era considerada uma coisa perigosa, já que isso poderia ser considerado aceitar como válido o mundo ilusório de uma pessoa doente. Ademais, psiquiatras, enfermeiros e outros profissionais aprendem que os indivíduos podem fazer muito pouco por si mesmos ao lidar com as vozes. De fato, os profissionais, na maioria das vezes, são instruídos a não se ocuparem com ouvidores de vozes sobre o conteúdo das suas experiências com vozes, optando em procurar distraí-los das suas próprias vozes, e, se necessário, administrando medicação, tranquilizantes, para reduzir estes delírios e alucinações. Porém, os leitores devem saber que nem todas as pessoas respondem a este tipo de tratamento e continuam ouvindo vozes, cerca de 30%. Até mesmo aqueles que deixam de ouvir vozes experimentam os desagradáveis efeitos colaterais da medicação. Porém, descobrimos que era um engano não perguntar para as pessoas que ouvem vozes sobre suas experiências. Na verdade, informações importantes que poderiam ajudar as pessoas nas suas recuperações foram deixadas de lado durante anos. Porque, de acordo com a psiquiatria, vozes não tinham significado. Também descobrimos duas coisas muito importantes sobre vozes, simplesmente perguntando às pessoas que ouvem vozes sobre as suas experiências, algo que não tinha sido feito até então, de forma sistemática. Primeiro, nossas pesquisas revelaram que enquanto ouvir vozes poderia, algumas vezes, ser uma experiência incômoda e levar a pessoa a se tornar um paciente. Havia muitas pessoas que ouviam vozes e lidavam bem com as suas vozes, sem intervenção psiquiátrica. Segundo, fizemos mais uma descoberta fantástica, que também era igualmente importante e pouco conhecida na época. Nossa pesquisa mostrou que havia muitas pessoas que ouviam vozes que podiam lidar com as suas vozes e considerá-las como parte positiva das suas vidas, para compartilhar o que tínhamos aprendido. A nossa pesquisa e trabalho mostrou que ouvir vozes nem sempre é uma experiência negativa, ou mesmo quando for negativa para você, ela não precisa ficar assim.
Apesar de nem sempre ter sido considerada uma experiência negativa, também não é correto a ideia de que vozes fazem parte de uma doença. Ao longo da história, e também hoje, há pessoas que ouvem vozes, que acham suas vozes inspiradoras e confortantes. Estes são fatos que, à primeira vista, são difíceis de conciliar de forma extremamente negativa, como considerada essa experiência pela psiquiatria. Por essa razão que pesquisadores, médicos e ouvidores de vozes se juntaram para formar o movimento de ouvidores de vozes, para contestar a visão de que ouvir vozes faz parte de uma doença psiquiátrica e precisa ser erradicada. Por sua vez, consideramos que está mais próximo de uma variação da experiência humana, se preferir, uma propriedade ou diferença. Algo como ser canhoto ou homossexual, que definitivamente não tem cura. Amém, meus irmãos. Vamos parar aqui, né? Eu disse que eu ia ler 5 páginas por leitura, mas eu acho legal assim, eu vou ler e aonde eu achar bem parar, a gente para e continua na próxima leitura. Vamos parar por aqui, né? Amém. Bem, meus irmãos, na próxima leitura a gente continua de onde eu parei. E meus irmãos, domingo a gente vai voltar à nossa leitura do livro de João, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer livros da Bíblia e vou também trazer livros para o canal. Esse é o primeiro livro que eu trouxe para o canal, A Voz Interior. Depois desse livro eu vou tentar trazer a Batalha do Apocalipse, que é de ficção. Enfim, meus irmãos, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostar do vídeo, se inscreve no canal, deixe seu like, ative o sininho, compartilhe com seus amigos e familiares. E se você gosta de livros, gosta de ler versículos bíblicos, fique no canal que vai ter versículos bíblicos e vai ter leitura de livros também. E se vocês gostam desse tipo de vídeo, se inscreve no canal e deixa o like, tá? E até a próxima leitura. Tchau!